que daqui a 20 anos o Brasil vai continuar vivendo o problema do político que roubou, do governador ou do prefeito que nomeou o marido ou a mulher para isso, para tal lugar, não sei. A nossa cruz é essa cruz que vem da nossa formação. O que é isso que a gente chama de Brasil? Que objeto é esse? Como que isso pode ser descrito? Como é que você constrói uma identidade? Então eu peguei alguns temas que me pareciam relevantes, e aí entra a comida, entra a música, essas coisas do cotidiano, a dança, né? A maneira como você concebe determinadas dimensões do mundo, né? O ódio, o amor, a vingança, né? O bem-estar psicológico, a questão da família como uma instituição que é absolutamente crítica nessa leitura do cotidiano, que caracteriza exatamente a abordagem antropológica que eu aprendi e que eu tento fazer. É diferente da abordagem do historiador social, que é diferente da abordagem do cientista político, é diferente da abordagem, sobretudo, do crítico literário e do economista, que trabalha com materiais nobres, né? O economista trabalha com os índices de produção de produto interno bruto, com índice de produção nacional, quer dizer, aquela riqueza das nações, né? A realeza de um país entre os outros países. O cientista político é a mesma coisa, se trabalha com os eventos que marcam o poder, pelo menos no seu lado mais formal, os partidos políticos, o sistema de representações, a legislação que teoricamente gerencia a competição política, se você está numa sociedade democrática. E os críticos literários trabalham com o tesouro que a sociedade criou, com as suas obras com um cânone literário, aquelas obras que são as mais importantes, com os escritores que são mais consagrados, né? Eu, como antropólogo, e eu usei a experiência antropológica com grupos tribais, que eu estudei durante certamente 15 anos, e a experiência que eu fiz, experiência no sentido clássico, foi: será que eu poderia usar a mesma metodologia, o mesmo óculos que eu usei para enxergar as sociedades tribais, que são sociedades muito humildes, sociedades que não têm registro, têm história, óbvio, mas não registram historicamente os eventos mais importantes da sua vida social, porque esse registro é um registro de memória, é uma memória social muito mais fluida, muito mais complexa, às vezes até mais profunda do que a nossa, mas que é um outro tipo de registro, né? Que você tem que se preparar para poder entender, que você tem que traduzir, que decodificar, que você tem que ouvir de uma outra maneira. A experiência com essas sociedades, será que eu poderia estudar a minha própria sociedade usando essa metodologia? Então, como é que eu peguei? Os materiais do cotidiano. Então, é o Brasil pelos seus rituais mais importantes, né? O carnaval. É o Brasil também pelos seus rituais autoritários. É o Brasil por uma relação entre Estado e sociedade, que é uma relação extremamente complexa, e que esses rituais deixam você antever com muita nitidez essa dobradiça, essa interface entre o Estado e a sociedade, não é? É o Brasil de algumas histórias que pessoas contam, de alguns tipos que são criados, que não são histórias inventadas por mim. Todo mundo conta, são histórias que a gente vive repetindo, e as sociedades, como as pessoas, são histórias. Não é? O que a gente deixa? A nossa memória são histórias que nós conseguimos articular, contar, mitificar, desmistificar. A sociedade sempre foi hierárquica. E é também uma sociedade da igualdade. A igualdade está instituída no plano público, no plano político. E a desigualdade está instituída no plano social, nas regras do coração. No coração nós somos desiguais, na cabeça nós somos iguais. Não temos preconceito racial. Qual é o dilema? É uma sociedade que adotou a igualdade conscientemente, sobretudo a partir do movimento republicano. A igualdade passa a ser um
um valor da agenda política brasileira e, portanto, do cotidiano brasileiro, mas que tem as suas práticas sociais são hierarquizadas, são aristocráticas. A sociedade é aristocrática. E o Brasil tinha uma aristocracia, e era uma sociedade, ademais, não só aristocrática, não era uma sociedade aristocrática como os ingleses, que era uma aristocracia com uma base democrática. Então, no Brasil era diferente. No Brasil era um sistema acachapadamente hierárquico. Não tinha elaboração nenhuma, não precisava ter, porque era uma sociedade escravocrata. Tinha nobres, e quem fazia todo o trabalho manual, o trabalho pesado, o trabalho humilde, etc., era os escravos. O dilema é esse. É uma sociedade de práticas aristocráticas, que até hoje se reproduzem no mundo, sobretudo no mundo da casa, no mundo da família, no mundo das amizades, que nascem nas casas, e um mundo público que, teoricamente, é um mundo igualitário, que cada vez demanda mais e cada vez corrói mais esses costumes da casa. Mas é porque é um sistema cultural que se reproduz. A primeira pessoa que percebeu isso foi o Joaquim Nabuco, que ele diz: a escravidão ainda vai durar muito tempo entre nós. A escravidão acaba formalmente, mas o sistema que a escravidão criou não termina. E esse sistema é isso, é o sistema do favor. Quem é que vai pegar o copo d'água de noite quando está todo mundo sem televisão na família? Quem é que faz a cama? Né? Quem é que lava a roupa se não tem? Então tem sempre alguém fazendo alguma coisa para alguém. Esse sistema de favores, esse sistema de compromissos, de uma ética extremamente personalizada. O que significa isso? Você tem uma diferença realmente muito grande entre aquilo que acontece na rua e aquilo que acontece na casa. Como não somente dois espaços físicos, geográficos, urbanos, que dividem a vida social, mas como dois espaços sociais, quer dizer, que fazem parte de uma representação da sociedade e que são muito fortes. E que, do meu ponto de vista, da maneira como eu os interpretei, que no caso do Brasil, tinham regras que eram diferenciadas, mas eram complementares, eram quase opostas. Em certas dimensões da vida social, o que você fazia em casa era exatamente o oposto que você podia fazer na rua, e vice-versa. Como é que o brasileiro vai à praia? Como é que o brasileiro faz piquenique? Tem a Orquestra Sinfônica Brasileira dá um concerto no Ibirapuera. É uma maravilha. Depois, no dia seguinte, quando você passa, é uma vergonha, porque ninguém catou lixo. Então, por quê? Porque o espaço público não é de ninguém, ele é do Estado. Se ele é do Estado, ele não pertence a mim. Então eu fiz pelo menos 2 ensaios em que eu tomei esses espaços. Um, através de uma ritualização que ninguém tinha analisado, até onde eu sei, no Brasil, que é o sabe com quem está falando, que caracteriza o imbróglio, né? Caracteriza o quid pro quo, que é a nossa dificuldade de lidar com o espaço público. Por quê? O sabe com quem está falando ocorre, é um drama autoritário, é um ritual, que eu chamei, um ritual de restabelecimento de identidades, em situações onde as pessoas que se consideram importantes, e que às vezes são realmente importantes, não suportam a impessoalidade e o anonimato. Caso típico, né? O sujeito estacionou o carro num lugar que não pode estacionar. Aí vem o guarda, uma pessoa humilde, com fardamento. Ele chega para a pessoa, né, um homem ou mulher, e diz: o senhor vai me desculpar, mas não pode estacionar aqui. E aí o sujeito diz: você sabe com quem está falando? Eu sou a mulher do prefeito, eu sou o prefeito, eu sou governador, eu sou professor universitário, eu sou fulana de tal, meu marido é amigo do delegado. Essa situação é uma situação que mudou o Brasil, mudaram as constituições, nós tivemos 45 mil moedas, continua até hoje a funcionar.